Quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, o capítulo 3, assentado mesmo como você está. Nós estamos falando, nos preparando para a conferência MDA. Eu sei que Deus vai falar tão forte ao nosso coração, pode mudar a sua vida radicalmente, para melhor, claro, sempre pode. Como é que Deus age nesta terra? É a pergunta. Como é que Deus age nessa terra? Deus age através de pessoas. Fala comigo. Deus age nessa terra através de pessoas. Fala mais forte. Deus age nesta terra através de pessoas. É isso mesmo. Diz a Bíblia que no Antigo Testamento Deus ungia 3 tipos de pessoas e para exercer ministérios nesta terra. Unção é poder divino, é poder celestial, é poder sobrenatural, amém? Diga comigo, unção é poder sobrenatural para agir no natural. E ele ungia então pessoas para o sacerdócio, amém? Ungia pessoas para serem profetas e ungia pessoas para serem reis. Amém? Então ungia sacerdote, profetas e rei. Fala comigo, sacerdotes, profetas e reis. E através dessas pessoas, ele curava, ele prosperava as pessoas, ele perdoava as pessoas, ele abençoava a nação, ele abençoava as famílias, ele fazia milagres através destas pessoas. Dessas pessoas que recebiam uma unção de Deus. Muito bem, diz a Bíblia Sagrada que Deus fazia isso através da nação de Israel, que era uma nação sacerdotal. No Novo Testamento agora, Deus mandou o seu Filho Jesus, amém? Mandou Jesus, e o Senhor Jesus Cristo veio como homem. Diga, ele veio como homem. A Bíblia diz que quem disser que Jesus estava aqui como Deus, está endemoniado. Porque ele veio aqui como homem, ele se esvaziou da forma de Deus. Ele era Deus, sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou e estava aqui como homem, nasceu como homem, cresceu como homem. E agora, no batismo, ele foi cheio do Espírito Santo para ser usado por Deus aqui nessa terra. Amém ou não amém? E é isso que a Bíblia diz. E aí o Senhor Jesus recebeu a unção, as 3 unções juntas. O Senhor Jesus foi sacerdote, profeta e rei. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Vários textos falam sobre isso. E agora nós somos cristãos, amém ou amém? Quem é cristão aqui? Deixa eu ver, levante a mão. Diga, eu sou cristão. Fala, eu sou seguidor de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser discípulo daquele que veio para trazer salvação às pessoas, para mudar a vida das pessoas, e nestas 3 unções. Então, todo crente tem direito a estas 3 unções, amém ou não amém? Todo crente é potencialmente um sacerdote, só precisa crescer. Todo crente pode profetizar, amém ou não amém? Está escrito na Bíblia Sagrada, e todo crente está reinando com Cristo, amém? Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não faz, às vezes a gente não está exercendo o nosso papel, mas há uma unção sobre a minha vida e a sua vida, amém? Levante a mão e diga, há uma unção sobre a minha vida, há uma unção de Deus para os discípulos de Jesus. Fala comigo, o Espírito Santo está sobre mim, está em mim, e quer me direcionar para trazer as bênçãos de Deus a essa terra. E Deus então cura, abençoa, salva, liberta, através de pessoas, amém? E hoje, na graça, então, é assim, todo crente é sacerdote, todo crente é profeta
e está reinando com Cristo, há uma unção de Deus sobre nós. Hoje eu queria falar sobre o sacerdócio. Aí eu queria falar sobre um menino aí sendo chamado para o sacerdócio. 1 Samuel capítulo 3 está escrito assim: o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, estava perdendo a visão já com a idade, né? De modo que não podia ver. E tendo se deitado também Samuel, no tempo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o candelabro, né, fosse apagado, o Senhor chamou Samuel. O Senhor chamou Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor Deus tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor, que era o Senhor quem o chamava, quem chamava o menino, pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se te chamar dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Diga comigo: fala o Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor a Eli veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Amém. Até aí. Olha o que estava acontecendo em Israel. Deus estava chamando um menino chamado Samuel, um garoto, mais ou menos 12 anos, ou nem tinha completado 12 anos, segundo os estudos. Deus está chamando Samuel, é o texto, deixa aberto aí a sua Bíblia. E aí, querido, diz a Bíblia Sagrada que Deus então estava chamando um menino. Falou com o menino, chamou por 3 vezes e ele não entendia. E agora ele o orienta e Deus chama de novo. E aí ele responde e Deus fala para ele o que estava acontecendo. O que estava acontecendo em Israel? Havia sacerdotes em Israel. A família de Eli eram os sacerdotes, Eli o sumo sacerdote, seus filhos os sacerdotes, mas eles não estavam fazendo do jeito que Deus queria. Eles estavam desonrando ao Senhor, desonrando as pessoas, fazendo fora da palavra de Deus. Eles estavam aproveitando do sacerdócio, estavam, na verdade, usurpando o sacerdócio para si mesmo. É isso que a Bíblia Sagrada diz. O contexto você pode ler do capítulo 1 ao capítulo 3. E agora Deus está chamando Eli, está chamando Samuel, está chamando para ser sacerdote. Tem algumas coisas muito lindas aqui que eu quero compartilhar com você em rápidas palavras. A primeira coisa é que Deus é quem chama o sacerdote. Amém ou não amém? Fala comigo: é Deus quem chama o sacerdote. Eli, você sabe a história do que estava acontecendo ali. E Ana foi ao templo, era estéril, e ela orou muito pedindo a Deus um filho, e Deus não dava, mas agora ela clama ao Senhor, e ele, mesmo estando em falha, isso é interessante, mesmo estando não fazendo como Deus queria, mas ela está no templo, e Eli até a tem como bêbada, porque ela estava orando muito intensamente, mas aí ela explica a Eli, e Eli a abençoa, e diga para ela: seja feita a tua vontade, Deus vai conceder. E ela então se engravida. É unção,
Olha bem, Eli não estava da maneira que Deus queria, mas tinha unção para abençoar. Pode isso. E ele abençoa então Ana, e Ana engravida, e ela engravida nessa circunstância. Ela diz ao Senhor que se Deus desse o filho, aquele filho seria de Deus. E agora ela leva o pequenino Samuel para o templo, depois de desmamar-se, aos 3 anos mais ou menos, a Bíblia diz. E aí agora o menino está crescendo no templo, e ele está com mais ou menos 12 anos, e Deus, então naqueles dias, as pessoas não estavam captando muito a voz de Deus, porque o sacerdócio estava em pecado, estava fazendo contrário à voz de Deus. E Deus chama Samuel, mas ele não entende que é Deus que está chamando. Tem um outro ensino para nós nesse texto. Olha bem, Samuel era um menino. A pessoa Deus falar com um menino, por que Deus não falou tudo o que queria com ele? Por que ele precisava saber que era Deus que estava chamando, para entender o que Deus queria? Tudo está no texto. Porque Deus chama uma vez, chama 2 vezes, chama 3 vezes, ele não sabe quem está chamando, e Deus só chama o seu nome. Mas agora ele entende, e aí Deus fala o que quer. Tem alguns ensinos muito preciosos nesse texto para nós. Samuel já estava envolvido com Deus, na casa de Deus, trabalhando no serviço do Senhor, mas Deus o chama para ser um sacerdote. Aleluia. Olha, querido, e às vezes acontece isso com a gente. Eu tenho dito que Deus quer te usar como sacerdote. Deus tem chamado você para ser sacerdote. Todo crente é um sacerdote em potencial, amém? Vou ler o versículo aqui. Levante a mão e diga: todo crente é um sacerdote. Ele está chamando Samuel com 12 anos, mas no capítulo 4, quando Samuel começa a trabalhar, já está com 30 anos, porque era a idade lá legal. E aí depois que Eli morre, depois da idade, depois da maturidade, é preciso ser maduro, é preciso crescer. Semana passada eu preguei sobre isso. É preciso crescer, mas a verdade é que todos nós temos um chamado sacerdotal. Amém? Pois é, Deus está chamando Samuel, e chama por 3 vezes, e ele pensava que era Eli. Tem gente que pensa que é o pastor, que está querendo pôr os crentes para trabalhar, porque quer ficar mais à toa ainda, e ganhar mais dinheiro ainda. Deus abençoe. Mas tem gente que pensa que é eu, que estou querendo que você trabalhe, que você cuide de vida, que você lidere célula, que você pregue a palavra, mas não é, é Deus que está te chamando. Fala para o seu vizinho: é Deus que está te chamando. Fala forte: é Deus que está te chamando. Fala mais forte: é Deus quem está te chamando. E enquanto você não entender que é Deus que está te chamando, Ele não vai se revelar a você. O texto diz isso. Deus chama 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí ele pensa que é Eli, vai lá, e ele diz: não estou te chamando. Ele vai dizer: não estou te chamando. Ele vai dizer: não estou te chamando. Quando te chamar, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí ele falou: fala, Senhor, e aí Deus se revelou a ele. Se você entender que é Deus que chama cada crente para ser sacerdote, Deus vai se revelar a você. Fala comigo: se eu entender que é Deus quem me chama, Deus vai se revelar a mim. Deus vai mostrar o que está acontecendo. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Claro que Samuel percebia que as coisas não estavam boas. Às vezes a gente está percebendo também. Eu penso que é paralelo aos nossos dias, essa mudança de sacerdócio. Deus estava mudando Eli, já de idade, por um menino. E estava mostrando a mudança da lei para a graça. Porque hoje na graça, qualquer crente pode ser sacerdote. Amém ou não amém? E aí, mais do que isso, também está falando aos nossos dias. Tem muita gente exercendo o sacerdócio, fazendo o que não é de acordo com a palavra de Deus, enganando, ensinando contrariamente a Deus, desonrando a Deus, desonrando o seu reino, desonrando as pessoas. A gente está vendo por aí.
E Deus está chamando os Samuels para serem sacerdotes. Levante a sua mão se você crê e fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala: eu quero te obedecer, eu quero exercer o sacerdócio. O que é ser sacerdote, querido? Sacerdote é interceder pelo povo, amém? Interceder pelas pessoas. Ser sacerdote é ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Ser sacerdote é estar diante de Deus pelo povo e estar diante do povo em nome de Deus. Falar com Deus a respeito do povo e falar com o povo a respeito de Deus. Ser sacerdote, a palavra quer dizer sacrificador. É aquele que se sacrifica para ensinar a palavra de Deus. Leva as pessoas ao arrependimento, leva as pessoas a buscar a Deus, leva as pessoas a conhecerem Deus, leva as pessoas a receberem Deus. O sacerdote, nós já ensinamos aqui, entrava diante de Deus, tinha acesso a Deus e ele trazia uma palavra de Deus para as pessoas. Amém ou não amém? Ser sacerdote é dirigir culto. Qualquer crente pode dirigir culto, amém ou não amém? Dirigir culto lá na empresa, lá na sua casa, o culto familiar, dirigir o culto, qualquer crente pode dirigir. Qualquer crente dirigir uma célula, qualquer crente pode ensinar da palavra de Deus, amém ou não amém? Todo crente recebe a unção para saber a verdade. Está lá em 1 João, capítulo 2, o verso 20, o verso 27. Todo crente tem essa unção. Aleluia. Dê comigo aí 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Olha o que está escrito. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Está escrito assim. A gente sabe desse versículo, mas vós sois... Pedro falando aos crentes que estavam até sendo dispersos, estavam fugindo da perseguição. Ele está falando para eles, está dizendo assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para, me ajuda aí, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. O verso 5, ele fala que cada crente é pedra espiritual, é sacerdote de Deus. A Bíblia está dizendo então, Pedro está dizendo então, Jesus estabeleceu a sua igreja na terra e chamou Pedro. Pedro sabia que era assim, perguntou a Pedro um dia, e Pedro havia acabado de negar Jesus. Pedro frágil, achou até que era forte, mas aí veio a tentação e ele tropeçou, e aí Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? João capítulo 21, verso 15, ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Deus disse para ele: apacenta minhas ovelhas. Um dia também, pela madrugada, eu sonhei o Senhor Jesus me perguntando: tu me amas? E aí eu disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta minhas ovelhas. Casado, seguindo a minha vida, com a minha empresa, mas Deus quer nos chamar. Às vezes tem um trabalho integral para a gente, mas às vezes não. Todo crente é sacerdote. Levante a mão e diga: todo crente é sacerdote. Aleluia. O sacerdote então é alguém que Deus coloca uma unção para abençoar pessoas, amém? Para saber a palavra e ensinar a palavra. Abra a sua Bíblia lá em Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8 fala sobre o chamado, a unção. Aleluia. Olha o que está escrito, o verso 7 até o verso 10, falando sobre a consagração dos sacerdotes. E vestiu Arão uma túnica, e cingiu-a com cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e aprendeu, cingindo-a com o cinto de obra esmerada. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs urim e tumim. Então pôs sobre a sua cabeça a mítria, e nesta parte dianteira pôs a lâmina de ouro e a coroa sagrada como o Senhor lhe ordenara.
Moisés então está ungindo o sacerdote, e aí o verso 10, então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia e os consagrou. Preste atenção, o sacerdote então recebe algumas coisas, diz o texto aí, preste atenção comigo aí, tem uma túnica, fala túnica, cinto, manto, estola sacerdotal, peitoral, urim e tumim, mitra, coroa. Se você é sacerdote, aqui era material, mas tudo tem um significado muito forte. Na graça, se você é sacerdote de Deus, se você está crescendo, se você já é responsável, uma pessoa madura é aquele que é responsável por ser e fazer de maneira digna aquilo que lhe é designado. Amém ou não amém? Isso é ser maduro. Se você é responsável pelo reino de Deus, se você está envolvido no reino de Deus, se você já está assumindo o sacerdote, isso aqui é para você. Olha, Deus tem uma veste para você, amém? Paulo fala lá em Efésios sobre essa veste também. Tem um manto, é tudo figurado, mas Deus te dá uma veste santa, amém? Deus te coloca um manto santo, aleluia. Você recebe ou não? Está dizendo no texto aí, tem mais coisa no texto, tem uma unção sobre você, tem um peitoral protegendo seu coração, protegendo seus órgãos mais preciosos, tem uma coroa de autoridade, aleluia, você fala em nome de Deus, o Espírito de Deus está em você, a unção de Deus está em você, você é protegido por Deus, aquela roupa simboliza a bênção de Deus sobre a vida do sacerdote, as pessoas o respeitavam, e hoje na graça, os demônios têm que te respeitar, você é a autoridade do Deus Altíssimo. Às vezes precisa aceitar isso, acreditar nisso, crer nisso. É preciso acreditar. Mas todo crente tem poder contra os demônios, amém ou não, amém? Você acredita ou não? Então levante a mão e diga, eu tenho poder sobre os demônios, sobre toda a obra do mal. Está lá em Lucas capítulo 10, verso 19, Jesus falando para os seus discípulos, eu vos dou autoridade sobre toda a obra do mal, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Quer ler lá não? Então vê lá que você está meio, está assim, não está acreditando muito não, eu acho. Vê lá Lucas capítulo 10, verso 19, Jesus falando para os seus discípulos, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada vos fará dano algum. Você acredita, diz amém. Pois é, aí precisa pisar, precisa acreditar, precisa exercer o sacerdócio, exercer a autoridade. É isso. E nessa noite eu queria desafiar você a acreditar no chamado que Deus tem para você. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos cristãos. Todo cristão, para ajudar uma pessoa, ou 10 pessoas, ou Deus, à medida que você vai entregando, o pastor, nas outras religiões tem um líder e os outros ficam assistindo, no evangelho não, mudou tudo, é uma revolução religiosa que Jesus fez, nós líderes servimos de modelo ao rebanho, mas todos nós somos ovelhas, e todos nós somos sacerdotes de Deus, amém ou não amém? Fala comigo, todos nós somos ovelhas e todos nós somos sacerdotes de Deus. O pastor é Jesus, amém? O sumo pastor é Jesus. O Espírito Santo é quem está na direção. Mas eu preciso exercer isso para quê? Porque senão eu não estou valorizando o que Deus me chamou para ser. Deus te chamou para você ser instrumento dele nessa terra. Amém? O sacerdote, volta a dizer, ele intercede pelas pessoas, ele ensina a palavra de Deus, ele pode abençoar, e todo crente pode fazer isso, pode abençoar, dirigir culto,
E é claro que precisa de um crescimento. Aí tem a escola de líderes, aí tem a célula, aí tem um punhado de coisa para a gente desenvolver o nosso ministério, o nosso chamado. Agora, querido, nesse mesmo capítulo 8 de Levítico aí, então tem uma unção sobre você, amém? Quem é sacerdote recebe uma roupa, recebe uma coroa, recebe autoridade divina. Fala comigo, autoridade divina. Às vezes o diabo, os demônios, né, nos enfrentam e falam, quem é você? E a gente diz, a gente não é nada mesmo não, mas Jesus me deu autoridade, e em nome dele você vai sair, em nome dele você não tem liberdade aqui em casa, em nome dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo essa família, amém ou não amém? Você tem exercido essa autoridade? Não? Quem tem exercício, levante a mão e diga, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. As mulheres digam, eu sou sacerdotisa do Deus Altíssimo. Fale, eu tenho autoridade. Agora, você sabe que a autoridade é questão de assumir, não é verdade? É questão de assumir. Tem gente que não tem autoridade nem com a criança. Aí precisa chamar a Supernani e ela ensina como exercer a autoridade, não é verdade? Tem gente que não acredita que tem autoridade, não acredita que pode em nome de Jesus, mas não é em nosso nome mesmo não. Jesus falou lá em Marcos 16, e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, verso 15, verso 16, em meu nome, em nome de Jesus. Mais do que nunca nessa última hora, nós precisamos disso. Olha uma outra coisa que o sacerdote recebia. Olha capítulo 8, 22 a 24. Tinha uma outra coisa. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Fala, carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Moisés imolou, tomou o seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da mão direita, da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Então aspergiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Preste atenção, não é só unção, tem a vida do Senhor Jesus Cristo. A ceia é um exemplo disso. A gente faz parte do corpo de Cristo, a gente come do corpo de Cristo e bebe do sangue de Cristo pela fé, amém ou não amém? Mas Deus está falando para Moisés fazer o seguinte, separar os sacerdotes, o sumo sacerdote, a autoridade maior, e é todas as autoridades ali, e ungi-los com óleo, dando autoridade espiritual, mas também era para pegar o sangue do cordeiro, o cordeiro da consagração. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas morreu para nos dar sua vida também, amém, não amém? Nos dar sua autoridade. Então é para pegar o sangue do cordeiro e ungir a orelha direita. Põe a mão na sua orelha direita aí e fala assim, tem o sangue do cordeiro aqui neste lugar. Fala, tem o sangue de Jesus na minha orelha. Que é isso? Para que isso? Você tem a vida de Jesus para você escutar, não só na orelha direita, é só dizendo que a gente também pode escutar qualquer coisa deste mundo, as coisas naturais, qualquer coisa, até vozes malignas, mas você pode escutar a voz de Deus. Fala comigo, eu posso escutar a voz de Deus. Fala comigo, o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus Cristo foi passado na minha orelha. Eu sou sacerdote. Precisa de ouvir. Quer ouvir o Senhor? Fala, Deus, fala comigo, me dá direção no que eu vou fazer. Eu vou caminhando, mas o Senhor é quem me dirige. Tem o sangue do Cordeiro. Também sobre o polegar da mão direita. O que você fizer,
tem a vida de Cristo em você. Jesus não te deixa nunca. Jesus te ama, morreu para te salvar, a vida dele está em nós. Aos Gálatas capítulo 2:19, o apóstolo Paulo diz: eu já morri com Cristo, e a vida que agora vivo, eu vivo pela fé nele. Eu posso não ter nada de mim mesmo, não quero confiar em mim mesmo. A Bíblia diz que quem confia no seu próprio braço, fica até debaixo de maldição. É a Bíblia que diz. Jeremias falou: mas eu confio em Jesus, o que eu fizer tem a bênção de Jesus, a vida de Jesus está em mim, o sangue de Jesus não só me purifica de todo pecado, mas a vida dele está no meu afazer. Fala comigo: a vida de Cristo Jesus e está no meu afazer. Eu sou abençoado em tudo que eu fizer, tudo que eu tocar a mão está abençoado. Fala comigo: aonde eu chegar, chega a bênção de Deus. Fala forte se você crê: aonde eu chegar, chega a bênção de Deus, porque eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Você crê mesmo nisso? Não? Tudo é pela fé, precisa crer. Você fala: sou amaldiçoado, tudo que eu fizer, nunca pude estudar, nunca tenho nada. Ou se você: eu sou tudo. Aí tudo é problema. É preciso acreditar nele. Também está dizendo aí sobre o polegar do pé direito. Aleluia. Seu caminhar, seu trajeto, cada passo, cada decisão, Jesus está com você. Você é consagrado ao Senhor. Fala comigo: eu sou consagrado ao Senhor. Os meus pés são santos, as minhas mãos são santas, o meu ouvido é santo. Claro que você precisa vigiar. Com o ouvido direito você quer ouvir Deus, e com o esquerdo ouvir qualquer música, qualquer fofoca, aí você mistura tudo, complica o negócio. Amém? Levante a mão sobre o seu irmão e diga para ele: você é santo de Deus, você é separado de Deus. Levítico fala sobre isso, não vou ler, mas o sacerdote era alguém separado para servir de modelo para o mundo, modelo da santidade de Deus. Amém ou não amém? E se você reconhece isso, você: sou amaldiçoado, sou o pior, não valho nada, não presto para nada, aí é você que está dizendo. Mas se você acredita: eu sou santo, lavado no sangue de Jesus, sou sacerdote do Deus Altíssimo, a unção de Deus está sobre mim, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, e a vida de Cristo está em mim, a vida começa a mudar, as coisas começam a mudar, e você vai viver pela fé nele, e não em você. Aleluia. E não só para você, mas ele te deu isso para você abençoar pessoas, para você libertar pessoas, orar por pessoas. Agora eu quero te dizer uma coisa: enquanto você fica muito preocupado com você mesmo, aí você está contrário ao sacerdócio. O sacerdote vive para abençoar os outros, é sacrificador, que significa a palavra. Pensar muito em nós mesmos, só pensar na gente, e aí é contrário ao que Deus quer, contrário ao Evangelho. Porque ser cristão é ser seguidor de Jesus. Amém ou não amém? Diga comigo: ser cristão é ser seguidor de Jesus. O que é isso? É estar disposto a dar até a própria vida, se necessário for, para salvar pessoas. Fala comigo: disposição em dar até a própria vida para salvar pessoas. E aí Deus abre os céus sobre a nossa vida. Aleluia. É isso, querido, que a Bíblia Sagrada diz. Tem tanta coisa para a gente aprender aqui, né? Claro que precisa de amadurecer. A gente precisa crescer. Amadurecer é deixar de viver segundo a carne e viver segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé? Eu queria dar algumas sugestões aqui para você. Olha bem, a primeira coisa é crescer, querer crescer. Peguei a semana passada, você não estava aqui, vê a mensagem da semana passada.
Tem filhos de Deus no ventre, tem filhos de Deus nascendo hoje, tem filhos de Deus já maduro, precisa amadurecer. Gálatas 4:1, enquanto o herdeiro é criança, não toma posse de tudo que tem. Precisa crescer. A primeira coisa é crescer. Crescer seria deixar de andar guiado pela carne e ser guiado pelo Espírito Santo. Você sabe quando uma pessoa está madura ou não? Pelo o respeito que ele tem por Deus, o temor que ele tem por Deus. Uma pessoa que anda para lá, para aquela igreja, vai lá embaixo, tá. Não está entendendo nada. É muito criança, mesmo achando às vezes que é grande. Uma pessoa que vive tão somente segundo a sua carne, está aqui, mas está no celular, está aqui, ou está envolvido com a vida dos outros falando, mas não precisa crescer. A criança, peguei a semana passada, acabei com as coisas de criança. Temor de Deus, saber quem você é em Cristo Jesus e fazer aquilo que é designado para você da melhor maneira possível. Saber que Deus está acima de tudo. Saber que Ele é o Senhor, é do jeito dele. Temer a Deus e obedecê-lo é sinal de maturidade. E aí quando a gente começa, você quer crescer, eu quero crescer, e aí a gente vai se envolvendo nas coisas de Deus. Quem está crescendo começa a ser fiel na sua vida, como filho, como marido, como esposa, está vivendo segundo o que Deus quer, e não segundo o que se quer. Ser criança é fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, isso é ser criança. Ser maduro é saber que tem regras, é saber que tem autoridade, é saber que tem designação para a gente, é ser responsável pela vida, ser responsável pelo que se é e pelo que se tem de fazer. Amém ou não amém? A gente, quando dá alguma coisa para alguém maduro, a gente sabe que aquilo vai ser feito, não é verdade? Amém ou não amém? A gente, criança, o pai que tem que puxar para chegar na hora, não é verdade? Isso é criança. Adulto chega antes da hora, amém ou não amém? Amém ou não amém? Adulto teme ao Senhor, amém ou não amém? Adulto sabe quem é Deus. Adulto conhece as coisas. Adulto se controla. Criança não se controla. Adulto está pronto a gozar de tudo que Deus tem para si. Aleluia. Olha bem, querido. Aí a segunda coisa, então, primeira coisa é crescer. Fala comigo, crescer. Tem um corinho antigo que dá vontade de cantar, né? Eu vou crescer. Eu vou. É da sua época, viu? Não é não? Não é não, não é não. A segunda coisa é a sua vida pessoal. Crescer mesmo. Crescer. Sou adulto, conheço a palavra, vou colocar em ordem a minha vida, eu vou crescer. Emendando com a semana passada, terceira coisa agora, você vai começar a envolver no reino, começar a orar pelos missionários, pela obra de Deus, pelos líderes de célula, você vai começar a orar pelos vizinhos que ainda não é crente, você está começando o sacerdócio, amém ou não amém? Você vai começar a orar pelos seus amigos, orar mesmo, né? Senhor, salva todo mundo, é infantilidade. Faça assim, Jesus orava assim, pronto. Isso é infantilidade. Pega um por um, tá certo? Fulano, Senhor, toca no coração dele. Ora, Senhor, eu quero colocar essa família, os meus vizinhos, começar a orar pelas pessoas. Isso é sacerdócio. Começa a participar da igreja, contribuir com fidelidade, com dízimos e ofertas, crendo na palavra de Deus, para que outros sejam salvos. E isso está envolvendo o sacerdote. O sacerdote é sacrificador pela salvação dos outros. Aí tem mais uma quarta coisa. Começa agora a participar da salvação das pessoas, a participar de uma célula, a participar de reunião de oração, a participar da escola de servos. Começa agora a participar porque você quer crescer. Começa a ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia toda, não? Já leu alguma coisa da Bíblia, não? Você lê todo dia da Bíblia, não? Você só come dia de domingo, não? Precisa ler. Precisa ler. Isso é
tão doce, às vezes mesmo que seja amargo na boca, mas faz um bem tremendo para o nosso interior. A própria Bíblia diz isso. Começa então a querer saber o que Deus quer. Isso é sacerdote, porque o sacerdote tem um poder para ensinar, para falar, quer falar de Jesus, mas tem que saber, e aí precisa ler as Escrituras Sagradas. E agora ele vai cuidar agora de uma pessoa, pode cuidar de um novo convertido, alguém que converteu, que é seu amigo, que conhece, só cuidar dele, só amá-lo, só passar a vida espiritual para ele. E Deus vai nos usando. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração, você que reconhece que é sacerdote. Eu penso que nesse congresso, nós vamos orar a cada conferência aqui, por cada faixa de idade, consagrando você ao sacerdócio. Consagrando, se você quiser, se você acha. Mas hoje eu queria orar. Quero que você ore. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Deus, o mundo está perdido. As famílias estão atacadas pelo inferno. A juventude está perecendo. O diabo parece estar vencendo. Os religiosos parecem não ter solução. Eu quero ser teu sacerdote. Se você ainda é uma criança, fala com ele: eu sou uma criança como Samuel, mas eu quero exercer. Eu quero ser ungido pelo Senhor. Eu quero ser separado para o Senhor. Eu quero a tua vida na minha vida. Fala com ele: eu quero salvar o mundo. Fala: eu quero trabalhar pela salvação de pessoas. Oh Deus, o Senhor tem ouvido a oração do teu povo. E nesta noite, Senhor, ao participarmos da ceia, derrama uma unção de responsabilidade, derrama uma unção de prazer em salvar pessoas, derrama uma unção, Senhor, para exercer o ministério, para, ó Deus, ser usado pelo Senhor para mudar pessoas, mudar famílias. Faz isso nesta noite, Senhor. E esse que está nos assistindo pela internet, que também o Senhor chamou, o Senhor tem um chamado, sabe da verdade, mas está longe, traze-o de volta à tua casa. Nós vamos participar da ceia nessa noite, Senhor, e eu quero te clamar que deste momento a tua vida seja derramada sobre cada um de nós. Dá-nos prazer, Senhor, porque o Senhor nos separou e nos fez cristãos, seguidores do Senhor Jesus. Ah, Deus, usa a gente para salvar esse mundo, para salvar nossos familiares, amigos. Por misericórdia nós te clamamos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que está aqui e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Por você que está aqui e está afastado dos caminhos do Senhor. Vem cá, eu quero orar por você. Quero chamar os pastores para me ajudar, os presbíteros. Eu quero orar por você. Deus te ama. Você é filho de Deus. Essa insatisfação que você sente é porque você não está no centro da vontade de Deus. Vem cá. É porque você não está fazendo o que Deus quer que você faça. Quando a gente não é crente em Cristo Jesus, não tem o Espírito de Deus, tem um vazio. Mas quando a gente já é crente e tem uma insatisfação constante, nós não estamos no centro da vontade de Deus. Tem sacerdote com tempo integral, mas todo crente é sacerdote. Todo crente pode pastorear, que ama Jesus pode pastorear. Vem cá você, vem. Quem sabe você se afastou porque estava uma insatisfação, mais luta do que antes, e você estava envolvido só em querer para si. Mas Deus está te falando hoje e você quer voltar. Vem cá, vem. Você que ainda não é evangélico, vem cá. Eu quero orar por você. E você que deseja se entregar para ser
ungido por Deus para exercer o ministério, salvar outros, libertar outros, salvar sua família. Vem cá, eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem cá, em nome de Jesus. A igreja esteja orando. Vem cá, vem, sai do teu lugar. Vem cá, eu quero orar por você. Pede alguém para vir com você e vem cá. Você que já é crente também, que quer se entregar ao ministério, você sabe a palavra, você tem o Espírito de Deus, mas está tão envolvido com os seus negócios. Será que Deus precisa tirar sua prosperidade para você pensar um pouquinho nas coisas espirituais? Não, faz isso não. Todos nós estamos envolvidos em todas as áreas. Será que precisa sacudir sua família para você pensar nas famílias que estão perecendo? Não. Será que precisa sacudir os seus filhos para você ter um pouquinho de amor por aqueles que estão com os filhos perdidos? Não. Deus nos ama e quer nos usar para salvar o mundo. Ser crente é amar as pessoas, é querer fazer alguma coisa para que eles sejam salvos, orar por eles, contribuir para a salvação deles, e estar envolvido em buscá-los, fazer uma casa de promessa, trazer os seus amigos à igreja. Vem cá, vem. Enquanto a igreja canta, pode cantar. Nós estamos orando, Pai. Nós queremos te clamar, Senhor, nesta noite. Que privilégio, Senhor. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. A unção do teu Espírito está em nós. Nós queremos dar mais lugar ao teu Espírito, Senhor, mas nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos ser usados por ti. O Senhor já nos selou com teu sangue. O Senhor já nos deu do teu Espírito. Usa-nos para salvar esta geração. Usa-nos para salvar essa geração das drogas. Usa-nos para salvar essa geração do pecado. Usa-nos para salvar essa geração, Senhor. Fala com Deus aí, fala: Deus, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor ama a humanidade, eu sei que o Senhor ama o Brasil. Usa a gente para salvar o Brasil, usa a tua igreja, Senhor. Fala com Deus: pode contar comigo, pode contar com o meu recurso, pode contar com a minha sabedoria, pode contar com a unção que eu tenho, para que as pessoas sejam salvas. Fala com Deus aí. Diz a Bíblia que participar da ceia é um memorial para saber o que Ele fez por nós e o que nós precisamos fazer pelos que estão perdidos. Dar da nossa vida para que outros sejam salvos. Cante. Aos teus pés Ei, você que está conosco aí online, eu quero orar por você. Espera mais um pouquinho aí. Sacerdote é a palavra que Deus falou tão forte ao nosso coração hoje. O que você é? Em que fase você está? Você é criança ainda? Não? Você ainda não leva tão a sério, não exerce mesmo o sacerdócio? Quero orar por você. Você está exercendo o sacerdócio já? Quer mais unção? Deixa eu falar um negócio com você. A gente tem mais quando a gente se propõe a dar. Então, exerça o sacerdócio, exerça com muito zelo, com muita responsabilidade, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Amém? Vamos orar? Quero orar por você que quer fazer uma aliança com Deus, que ouviu dessa proteção, dessa vida no ouvir, no agir, sangue na orelha, nas mãos, nos pés, poder para caminhar nessa terra fazendo a vontade do Pai. Quero orar pela sua vida nesta noite. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, você precisa fazê-lo. Precisa fazê-lo. E crescer nesse reino, se tornando um sacerdote, um membro do corpo, em fazer a vontade do Pai. Amém? Vamos orar?
Feche seus olhos comigo. Se você puder, põe a mão no seu coração. Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te adorar mais uma vez nessa noite pela tua santa palavra. Quero, Senhor querido, colocar diante do Senhor esse teu filho, essa tua filha que ouviu esta mensagem e quer fazer uma aliança contigo, Pai. Escreve o seu nome no livro da vida, traz salvação, perdão dos seus pecados, sara as suas feridas. Eu te clamo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar por estes, Pai, que ainda não estão exercendo um sacerdócio. Derrama a tua unção, o teu poder, a tua graça sobre cada filho teu. Este que já está o fazendo, já está exercendo, Pai, o sacerdócio na tua casa, derrama mais unção, mais poder, mais autoridade, mais sabedoria dos céus para o exercício do santo ministério sacerdotal. Eu te clamo em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, dado numa semana abençoada, de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Eu abençoo você, viu? Sua semana, sua família, sua vida emocional, espiritual, física. Receba as bênçãos dos céus. Eu te abençoo com toda a sorte delas, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Beijo no seu coração. Domingo que vem a gente está junto novamente aqui e eu espero você. Um abraço.